Olá, meus amigos. Isso não é um pub. O dia de hoje é tão importante que eu resolvi falar do assunto do momento: o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Se o TSE cassar essa chapa, eu vou ficar muito irritado. Mas eu não quero antecipar, eu não quero me antecipar aos fatos. Por enquanto, eu prefiro observar e colher opiniões que eu julgue abalizadas sobre o tema. Para isso, eu saio da frente e os deixo agora com a opinião de um ex-ministro do TSE, que eu respeito muito. Até já. Mas, enfim, vamos tocar o nosso assunto aqui, Vamos lá. que é o mais importante que a gente veio saber aqui, né? Assim, você sabe que eu sou amigo do General Mourão, né? Foi por isso até que eu fui para o partido dele, com a anuência dele, falei com ele antes se ele me receberia no partido e tal, enfim. E tem esse julgamento aí, que é a cassação da chapa, que é Bolsonaro-Mourão, uma chapa que a gente lutou tanto, todo mundo participou, em campanha, na rua, internet, etc. Né? Então, eu queria saber se você vê chance dessa chapa ser cassada nesse julgamento, porque isso realmente me preocupa bastante. Entendi. Bom, você disse anteriormente que eu fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E, de fato, fui. E essas ações que estão aí caminhando no Tribunal Superior Eleitoral, elas dizem respeito à representação que é prevista na Lei Complementar 64/90, que diz o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, no caso é o Corregedor-Geral, que ele é presidente da República, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias para pedir abertura de um pouquinho que eu perdi você aqui. De processo. Tá. Para pedir abertura aqui, ó. De investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida dos veículos de comunicação social. O que nós temos nesse processo? Uma acusação de que pessoas, empresários, né, teriam utilizado recursos próprios para abusar em favor do presidente, né, utilizar em favor do presidente, e que o presidente sabia disso, e que isso configuraria abuso do poder econômico e operação de caixa 2. Meu Deus do céu. Acusar o presidente da República de caixa 2, a campanha mais barata que já se viu até hoje na história desse país, né? A campanha mais barata, e impedir uma pessoa física, vamos dizer que eu fosse um empresário, mas eu sou um advogado, eu tenho um escritório, que é uma pessoa jurídica, mas eu, Admar Gonzaga, sou um homem e a Constituição Federal me permite utilizar os meus recursos próprios como pessoa física
para apoiar quem eu quiser. E para criticar quem eu considere que deva criticar. Isso nunca, em lugar nenhum do mundo, pode ser considerado caixa 2. Você é amigo do general Mourão, um homem cultíssimo, um brasileiro exemplar, assim como é o presidente da República, sabe? Não passa pela cabeça de ninguém que um homem, primeiro vice-presidente da República, está ali fazendo uma campanha acessória, né? Agora, imaginar que o presidente Jair Bolsonaro, um homem que foi esfaqueado no início da campanha, estava dentro de um hospital, lutando pela vida, né? Deprimido. Vimos um homem fragilizado, às vezes chorando, vendo toda aquela tensão que ele teve daquele médico excepcional de Juiz de Fora e de tantos outros que ajudaram ali o presidente. Imaginar que ele, de dentro de um hospital, poderia controlar quem está fazendo campanha, utilizando seus recursos, ou exagerando de alguma forma aqui e ali. Sabe? Primeiro que não há exagero em se manifestar na internet. Segundo, que é meio muito barato. Eu não estou pagando nada. Eu acho que você também não, para a gente estar aqui. Né? Eu acho que é o seguinte, assim, então, muitos de nós... Sem sentido, Felipe. Muitos de nós, né, fomos voluntários, né? Uhum. Então, assim, cada um gastava o recurso que podia, né? Eu acho que se o cara... Eu acho que tem até um limite da lei eleitoral, né? Eu acho que é 10% da renda anual, né? E tal, mas... Isso para doação. Para doação, né? Para doação. Mas se eu quiser gastar... Para a conta do presidente. Mas ele não aceitava essas doações. Ele não aceitou nem o uso do fundo eleitoral, para você ter uma ideia. Falar nisso, assim, só fazendo um parênteses, né? Uhum. Já tem jeito da gente, dos partidos devolverem o dinheiro do fundo eleitoral? Já tem jeito dos partidos não aceitarem o fundo eleitoral. Ah, tá. É porque o PRTB não vai aceitar, não. E faz muito bem. Porque já tem o fundo partidário, não aceitar o fundo eleitoral é uma medida muito boa, porque eu considero o fundo eleitoral um dinheiro que absolutamente não tem o menor sentido mais numa campanha política, que as pessoas podem se comunicar da forma que estamos fazendo, e a gente sabe muito bem que esses recursos acabam sendo desviados, acabam sendo utilizados para laranjais, né? Porque tem participação feminina na política, né? E aí acabam tapeando as mulheres que querem participar das eleições. Ou até, às vezes, nem eles arregimentam mulheres para fazer só número, né? E elas não acabam não fazendo campanha. Mas isso tem uma repercussão muito ruim, porque quando você tem uma coisa assim, laranja mesmo, você acaba a pessoa que se candidata para não ter um só voto, nem o seu próprio voto, isso acaba mostrando que houve ali uma fraude, né? E essa fraude pode acabar derrubando a chapa toda, né? Isso é uma ação eleitoral importante, né? Que é um tipo de abuso, né? Agora, a gente está aí nessa eminência aí desse julgamento, né? Uhum. Aí, você acha que, pelo menos assim, eu acho, né, que a cassação dessa chapa pode gerar uma convulsão social, que mesmo já com o presidente empossado, a gente já vê uma beligerância aí entre alas políticas, né, diferentes, que já bastante intensificada, né, assim, já... Não. Você não acha que um ministro do TSE, ele pensa assim nessa consequência social que pode ter quando ele está votando? Ou ele fica só ali na lei, vai pensar exatamente aquilo ali, não vai ter uma posição que julgue o que seria mais assim
não é conveniente, mas é o que é mais justo realmente. Existem alguns princípios, quando um magistrado está julgando, que ele tem que se observar sempre para fazer o seu juízo jurídico, que eu considero importante. É o princípio da proporcionalidade. É proporcional a cassação de um presidente da República que obteve mais da metade, uma vantagem muito expressiva do eleitorado de todos os brasileiros, por conta de um ou outro que tenha feito aí um impulsionamento, talvez alguém tenha se excedido um pouquinho, outros que tenham colocado ali um outdoor, que é um veículo de propaganda eleitoral que não é proibido para a eleição. Ou seja, os juízes têm que ponderar numa perspectiva de proporcionalidade e razoabilidade quando estão julgando para decidir determinada questão, porque eles têm que ter uma visão consequencialista. Isso é muito importante hoje em dia. E isso é mais importante ainda para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que, ao fim e ao cabo, são os que julgam as questões eleitorais. Por quê? Porque atrás daquele candidato, aquele candidato é uma pessoa que recebeu uma outorga popular. Ele foi representado por milhares de votos, ou milhões de votos, a depender do cargo. Então, há que se ter uma proporcionalidade, uma responsabilidade muito grande na hora de dizer o seguinte: esses votos de todos esses milhares e milhões de brasileiros vão para o lixo. Porque isso pode dar problema. O Brasil é um país de gente pacífica. Em alguns lugares, tentar tomar o mandato de alguém assim, sem uma justificativa plausível, pode dar problema. A minha convicção é de que não há provas de abuso de poder nesse processo. Tá? Pode haver até alguns excessos, mas não do presidente da República. Não com a anuência dele. Não há nexo de causalidade, causa e efeito, que justifiquem uma ruptura do processo democrático. Bom, é muito bom ouvir isso de você, né? Especialista, que acalma a gente, assim, porque eu quis deixar essa live, né, para a véspera, para a gente já chegar nesse dia já com mais tranquilidade, sabendo, assim, colocar uma posição muito técnica, né, para as pessoas, para que, assim, pelo que você falou, já tem algumas coisas que a gente já tem noção do que pode acontecer, o que os ministros podem decidir, alguma coisa do processo que a maioria não conhece. E, para mim, está claro, né, que essa cassação não virá, pelo que você me falou, e eu dou graças a Deus, né, porque a gente precisa que o governo trabalhe, né? Tem muita coisa boa sendo feita aí pelos ministros, os ministros do Tarcísio, a ministra da Agricultura, o Marcos Pontes, que, assim, que ficam até apagados na mídia, né? Então, que a gente não vê nada. Minas Energia também está fazendo de tudo para baratear o gás, enfim. Tem muita coisa gente boa. Muito competente, né, Felipe? Isso aí a gente tem que reconhecer. E eu sinto muito que tem gente que não consegue reconhecer esse trabalho que vem sendo feito, né? Uhum. Eu acho que um pouco essas desavenças com o Congresso, até com o próprio STF, como eu não estou assim nesse meio político de frente, né, para bater de frente,
eu acho que a gente não tem as informações necessárias para julgar tudo que está acontecendo. Isso é um problema, porque tem muita gente mais interessada para desconstruir do que para construir, entendeu? E essas pessoas têm dominado muito tem operado muito como formadores de opinião. A gente tem que inverter isso aí, a gente tem que usar os meios que nós podemos para levar exatamente o que está sendo feito de bom no Brasil. Mas para a gente não se alongar muito aqui, tá. Eu queria, não sei se você quer falar mais alguma coisa, porque sabe como é que é, eu não sou político ainda, mas a gente já começa a emendar um assunto no outro. Não, vai lá. Estou à sua disposição, meu amigo. Eu fiquei muito satisfeito dos esclarecimentos que você deu aqui, da sua disponibilidade para falar, além de falar com a CNN, né? Que outro dia você me citou na CNN. Pô, foi mesmo. Eu nem sabia que tinha sido que eu tinha sido citado, mas pô, gostei muito de saber. E eu usei uma expressão sua, qual foi? Foi que o STF tinha dado um selo de garantia de qualidade, realidade e sinceridade ao presidente quando divulgou o vídeo. Que aquela fita, a divulgação daquela fita, daquele vídeo, deu ao presidente Jair Bolsonaro um selo de qualidade, né? Não é aquele paraguaio, não, é o selo de qualidade do Inmetro, lá de sinceridade e honestidade com os seus eleitores. Mas, enfim, eu queria agradecer você pela disponibilidade aí de gastar seu tempo aqui com a gente, esclarecer as pessoas, que eu acho que é o mais importante, e que Deus nos proteja amanhã. Eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar e vai, com isso, abençoar o Brasil, o povo do Rio de Janeiro, a todos os eleitores que têm que ter respeito pelo seu voto, que têm que ter o respeito adequado ao seu voto, e, naturalmente, o Tribunal Superior Eleitoral, conheço alguns ministros que ali estão, e a responsabilidade vai falar mais alto, porque são bons operadores do direito. E também os advogados, eu os conheço, e tenho certeza que tudo vai dar certo. Obrigado, então. Eu queria só falar para as pessoas que estão assistindo aí, para entrarem lá na minha página, né, do Facebook, que é Felipe Fontinelli, Nosso Rio de Volta. Eu tenho muita saudade do Rio Antigo, que a gente vivia com mais paz aqui. E também tem o Instagram, Lipe Fontinelli. Também tem o Twitter, eu uso pouco, mas está lá, de vez em quando eu coloco uma coisa ou outra. O Admar também tem... Você é mais Instagram, né? Mas eu sou bebezão ainda do Instagram, estou engatinhando. Legal. Pode ter gente me seguindo, nunca foi alguma coisa que me soasse bem, não. Tá bom. Tá bom? Então, cara, muito bom te ver. A gente se encontrou outro dia em Brasília, né? Foi bom também te rever aquele dia. Mas um abraço a todos aí, boa noite. Muito obrigado por terem assistido. E vamos tocar e rezar para amanhã dar tudo certo. Um abraço, Felipe. Estou às ordens sempre. Um abraço, então. Até mais, gente. Muito honrado com o convite. Tchau, tchau. Valeu.